E aí, já parou para pensar se seria possível descrever, bem, tudo, tipo o universo inteiro, desde o primeiro instante do Big Bang até o fundo de um buraco negro, usando uma única e elegante equação? Pois é, essa é a promessa da teoria de tudo, e essa é a maior caçada da física moderna. Vamos mergulhar nessa história. E olha, essa busca tem um lado super pessoal. Para o físico Michio Kaku, por exemplo, tudo começou quando ele tinha só 8 anos. Ele viu no jornal uma foto da mesa do Albert Einstein, logo depois que ele morreu. E lá, em cima da mesa, tinha um manuscrito, inacabado. A legenda explicava que aquilo era a tentativa do maior gênio da nossa era de criar essa tal equação mestra. E foi ali, naquele momento, que o Kaku decidiu. Essa seria a missão da vida dele. Uma missão que, claro, começou com o próprio Einstein. Sim, é com Albert Einstein que essa grande sinfonia científica começa de verdade. Depois de virar o nosso entendimento da gravidade de cabeça para baixo, com a relatividade geral, ele dedicou as últimas 3 décadas da vida dele numa busca, quase uma obsessão, por uma teoria ainda mais completa, ainda mais grandiosa. Naquela época, o universo que a gente conhecia parecia ser regido por 2 forças principais. De um lado, a gravidade, que comanda a dança dos planetas e das galáxias. Do outro, o eletromagnetismo, que é a força por trás da luz, da eletricidade, de quase tudo ao nosso redor. O Einstein tinha uma intuição muito forte de que essas 2 forças, na verdade, eram só faces diferentes da mesma moeda, de um único campo unificado. Ele passou o resto da vida tentando provar isso. E essa busca do Einstein não surgiu do nada, viu? Ela faz parte de uma longa tradição na física. Pensa só, lá atrás o Newton mostrou que a mesmíssima força que faz a maçã cair na cabeça dele era que mantinha a Lua girando em volta da Terra. Depois, o Maxwell juntou eletricidade e magnetismo. E mais recentemente, a gente unificou essa força com a força nuclear fraca. Cada passo desses foi um salto gigantesco para o nosso conhecimento. A teoria de tudo é só o próximo e talvez o último passo dessa escada. E essa jornada nos leva direto para outra mente genial do século XX, Stephen Hawking. Só que a história dele com a teoria de tudo, essa tomou um rumo totalmente inesperado. E bem dramático, por sinal. Quem viu o filme A Teoria de Tudo vai se lembrar. O jovem Hawking, ainda um estudante brilhante em Cambridge, estava super determinado a achar aquela equação única que explicasse de onde o universo veio e para onde ele vai. Ele achava que a chave para isso tudo estava escondida nos buracos negros. E aqui vem o plot twist. Depois de anos e anos de pesquisa, o Hawking chegou a uma conclusão que chocou muita gente. Ele foi influenciado por uma ideia da matemática chamada Teorema da Incompletude de Gödel. Para simplificar, pensa assim, é como tentar fazer um mapa de uma cidade que seja tão perfeito que inclua até o próprio mapa. Não dá, né? O mapa não pode conter a si mesmo. O Hawking começou a pensar que a física talvez tivesse um limite parecido, que talvez uma teoria final, única, simplesmente fosse impossível. Mas só porque o Hawking jogou a toalha não significa que a busca acabou. De jeito nenhum. A tocha que o Einstein acendeu foi passando de mão em mão por uma nova geração de físicos. E entre eles, estava aquele menino que se inspirou vendo a mesa dele, Michio Kaku. O Michio Kaku não é só um cara que aparece na TV para explicar física. Ele é um dos pioneiros da teoria das cordas. A ideia dessa teoria é que as partículas que formam tudo no universo não são pontinhos, mas sim minúsculas cordas que ficam vibrando. E dependendo de como a corda vibra, ela se parece com um elétron ou um quark, tipo notas musicais diferentes saindo do mesmo violão. É, hoje em dia, uma das candidatas mais fortes a ser a teoria de tudo. Ok, já conhecemos os heróis dessa saga, mas, no fim das contas, por que essa teoria é tão importante? O que ela explicaria que a gente não consegue entender hoje? A resposta está nos lugares mais extremos do universo. Lugares onde a nossa física atual simplesmente quebra. Ela para de funcionar. O maior pesadelo da física moderna tem nome: singularidade. Imagina um ponto com densidade infinita, gravidade infinita. Quando a gente tenta usar as nossas equações para descrever o que acontece ali, elas dão erro. O resultado é sempre infinito, o que na prática é a matemática gritando "eu não sei". É o sinal mais claro de que as nossas teorias ainda estão incompletas. E onde é que a gente encontra essas singularidades? Bom, basicamente nos 2 lugares mais misteriosos que existem. O primeiro é no coração de todo e qualquer buraco negro, o segundo é no ponto exato onde o nosso universo começou. Um tiquinho de tempo antes do Big Bang. A gente simplesmente não tem a menor ideia do que acontece nesses lugares. As leis da física que a gente conhece não valem ali. A teoria de tudo seria a chave para abrir essas portas. E o motivo dessa falha é que existe um racha, um conflito bem no coração da física. A gente tem 2 teorias
que funcionam maravilhosamente bem. A relatividade geral de Einstein, perfeita para o mundo das coisas gigantes, e a mecânica quântica, perfeita para o mundo das coisas minúsculas. O problema, elas são incompatíveis, elas não falam a mesma língua. Uma descreve um universo suave e previsível, a outra um universo caótico, cheio de saltos e probabilidades. A teoria de tudo precisa ser o tradutor universal que faça essas duas conversarem. Então como é que a gente chega lá? A física vai dando um passo de cada vez. A gente já conseguiu unir a força eletromagnética com a força fraca, criando a teoria eletrofraca. O próximo passo no mapa é criar uma grande teoria unificada, ou GUT, que junte também a força forte, aquela que cola os núcleos dos átomos. Mas o desafio final, a montanha mais alta para escalar, é conseguir colocar a gravidade nessa festa, finalmente unindo o mundo quântico com o da relatividade. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Sobre o que significa essa busca. Será que, como o Hawking sugeriu no final, a gente está correndo atrás de um tesouro que talvez nem exista? Sabe? Mesmo depois de mudar de ideia, de achar que talvez não existisse uma teoria final, o Hawking nunca perdeu a esperança na ciência. E essa frase dele resume perfeitamente o espírito da coisa. A busca pela teoria de tudo, mesmo que a gente nunca encontre aquela equação final de uma polegada, nos obriga a fazer as perguntas mais profundas que existem. Ela impura os limites do que a gente sabe. No final das contas, é a busca em si que nos leva para frente. E isso nos deixa com essa questão para pensar. Essa jornada para tentar entender toda a existência, ela é a busca por uma verdade final absoluta, como sonhavam Einstein e Kaku? Ou será que ela é mais como um horizonte, que sempre se afasta conforme a gente caminha, uma busca infinita que é a própria essência da nossa curiosidade? Como Hawking passou a acreditar? A resposta para isso, quem sabe, ainda está sendo escrita lá fora, entre as estrelas.